Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Nascido em um bairro humilde de Porto Alegre, Caco Barcelos cresceu longe do campo. Filho de uma dona de casa e de um ex-frentista, ele percorreu as ruas da capital gaúcha com um olhar curioso e alma inquieta. Desde cedo, guiado por duas perguntas simples, mas poderosas. Para onde eu vou hoje? E quem eu vou conhecer? Com esta essência, tornou-se ícone no jornalismo brasileiro. Um repórter de rua, de escuta afiada, que fez do ofício uma arte, especializando-se em dar voz a quem quase nunca é ouvido. E foi justamente esse olhar de fora, atento e aberto ao aprendizado, que ele trouxe na recente visita ao coração do agronegócio brasileiro. Em Mato Grosso, inspirou-se com a receptividade das pessoas. Ficou surpreso e intrigado diante das queixas sobre a pouca visibilidade dada ao setor e, principalmente, sobre a maneira como muitas vezes o agro é retratado. E reconheceu que precisa aprender mais sobre a realidade do campo. Mas, como ele mesmo afirma, a boa reportagem começa com a escuta. E escutar o agro, segundo ele, é uma tarefa urgente, não apenas pelos números grandiosos, mas pelas histórias reais por trás de cada produção. Neste episódio, você vai ouvir um Caco Barcelos mais informal, reflexivo, um contador de histórias que veio para o centro do país disposto a aprender com quem vive o campo no dia a dia. Aliás, apesar da experiência de 5 décadas no jornalismo e de todo o reconhecimento já conquistado, ele não se apresenta como especialista. Demonstra algo raro em tempos de tanto barulho: a disposição para escutar antes de opinar. Caco Barcelos, que satisfação conhecê-lo pessoalmente. Já começo aqui esse bate-papo dizendo que sou, assim como inúmeros jornalistas, fã do teu trabalho, né, da tua história e principalmente do quanto você torna clara, como foi hoje aqui na tua apresentação. A gente está gravando numa sexta-feira aqui, quando o Caco esteve em Cuiabá participando do evento de 60 anos da FAMATO, especialmente como você torna fácil para quem não conhece do hábito do jornalismo, do hábito da correria da profissão, o que é ser um repórter e a essência de um repórter. Então já começo aqui lhe parabenizando e agradecendo pela essa contribuição à nossa profissão, né, enquanto comunicadores, de enaltecer e mostrar quantos lados a gente consegue buscar uma mesma verdade, a mesma notícia e buscar dar voz a essa pluralidade de focos, né, de olhares para um mesmo fato. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigado, fico honrado com o convite. Achei muito interessante a palestra que eu tive aqui hoje. Eu me dei conta que melhor do que conhecer Mato Grosso, conheço há muito tempo, mas sempre eu sou encantado com o Mato Grossense, a pessoa que vive aqui, melhor que o Mato Grosso, inclusive. Muito legal, as pessoas são muito afetivas, carinhosas, receptivas. E na palestra, então, me impressionou a atenção das pessoas, ouvindo atentamente, muita gente, né? Às vezes a gente toca em temas mais delicados e ainda assim, eu acho que saímos bem, né? Se todos ali respeitando-se mutuamente, eu acho importante. Aí você falou da escuta. Qual a importância da escuta para você, especialmente da escuta ativa, que foi o que o público dessa palestra especial lhe proporcionou também? Pois é. Eu acho, de todas as ferramentas que a gente usa para trabalhar, as tecnológicas, inclusive, acho que a melhor de todas realmente é o ouvido, é o instrumento que nos dá acesso, né, à possibilidade da escuta. Eu falei ali com o pessoal da meu hábito diário de acordar e realizar 2 perguntas para mim mesmo, que é querendo saber qual será o meu destino e quem eu vou conhecer. Porque eu acho que a melhor coisa da profissão é esse privilégio de você poder conhecer uma pessoa nova todo dia. E cada pessoa tem uma infinidade de conhecimento, né? E todo mundo, eu acho que tem sempre uma grande história, quem souber ouvi-la, tiver interesse de ouvi-la, sensibilidade para ouvi-la. Não dá para perder a oportunidade dessa, né? Ser um contador de história, todo dia uma possibilidade de contar uma história nova. No caso da gente, de repórter de TV, ainda tem uma empresa que diz o seguinte, vai atrás da melhor história, onde a história estiver.
É raro isso, tem sido raro, cada vez mais raro, essa possibilidade de ir atrás com recursos, né? Mas eu acho que mesmo se não houvesse recurso, é possível trabalhar com a essência do jornalismo, a base dela, que é a captação da notícia, com pouca grana, graças à habilidade pessoal nossa, né? Acho que esse círculo, né? Essa bola, a cabeça tem ali os olhos para observação, no nosso caso a boca para contar a história, mas principalmente, indo de encontro à sua pergunta, a possibilidade de uma escuta rica, né? De possibilidades. Eu fico muito emocionado quando vou para a rua e as pessoas me recebem em suas casas. Nosso programa, o Profissão Repórter, ele trabalha essencialmente com todo tipo de fonte, variadas possibilidades de escuta com fontes oficiais, por exemplo. A gente acha muito importante fontes de governo, trabalhar em Brasília, trabalhar nos corredores das grandes empresas da economia, do agronegócio, seja de que área for. Tudo é muito importante, mas eu acho mais importante de tudo, o imprescindível mesmo, é a pessoa que está em casa sendo informado pelo nosso trabalho. Esse é o imprescindível. Eu acho que tem no Brasil, não vou dizer excesso, mas tem muito colega trabalhando nos corredores do poder. E cada vez mais raro, a rua, a fonte mais preciosa, que é a família brasileira. Eu acho muito... fico muito emocionado mesmo quando a gente entra nas favelas, a gente trabalha muito com o perfil do cidadão brasileiro de baixa renda. A gente vai muito em favela, né? Periferia, cortiço, favela. Eu me emociono quando a gente está entrando e as pessoas gritando, as crianças, as mulheres principalmente. E lá vem aquele pessoal que gosta de entrar da casa da gente. Lá vem aqueles jovens, lá, meu time é bem jovem. Eu acho maravilhoso isso, que realmente a gente entra. Acho maravilhoso porque me considero honrado e eles também, eu percebo que eles acham que estão recebendo uma visita interessante. Então, esse encontro dos dois lados emocionados costuma render coisa muito boa. Falando em escuta ativa, na importância, né, do poder dessa escuta quando ela é bem direcionada, né, de fato a gente está atento ao que está sendo dito, e desse tua pergunta diária, né, quem eu vou conhecer hoje, para onde eu vou e quem eu vou conhecer hoje. O mundo que a gente vive hoje, Caco, a gente tem perdido no dia a dia a capacidade de conhecer verdadeiramente as pessoas que estão ao nosso redor, de ouvir as pessoas, às vezes até mesmo aquelas que estão do nosso lado. Acho que nós estamos perdendo isso de uma maneira geral. Alguns profissionais perdem a oportunidade de se apaixonar pela profissão ao virar as costas, sobretudo para a maioria, que a gente tem a obrigação de contar a história da maioria. Só que, infelizmente, a maioria... Por isso eu pergunto sempre pela manhã qual será o destino. Ela está habitando as áreas mais precárias, mais pobres. 90% da população brasileira tem renda inferior a 3 salários mínimos. 80% desses 90% renda inferior a 1 salário mínimo. 80% são 160 milhões, né? Ou mais, 210 milhões, um pouco mais. 90 milhões são um pouco mais de 180 milhões de pessoas. Não dá para ignorar tanta gente. Agora, infelizmente, moram, né, em áreas precárias. Às vezes isso envolve violência, alguém com uma metralhadora te esperando lá do alto, se for um morro, ou um fuzil com poder de alcance de 500 metros. Tem que enfrentar isso para conhecer essas pessoas, muitas vezes. Então, eu entendo quem tem medo de ir, tem a resistência, porque envolve risco. Agora, depois que você vai, acaba o risco. O primeiro é complicado, mas o segundo... começa a te conhecer, você conta a história à noite, no caso da televisão, meu programa é noturno, conta à noite as histórias que acompanhei durante o dia, pela manhã, pela tarde, e as pessoas, caramba, eles passaram aqui, ó, estão contando a nossa história. Esses jovens aí dão importância para a gente. Quando a gente volta, uma semana depois, um dia depois, um mês depois, já falam o nosso nome, né? Olha o que eu quero te mostrar aqui. Fazem junto o programa. O programa não existiria sem essas pessoas. E quando eu entro lá, eu sempre falo, vamos fazer junto uma história aí? O que você acha importante aqui? Não, você diz, eu não moro aqui, vocês que sabem. Vocês são o poder, vocês são a fonte. Eles vão mostrando o que querem mostrar. Depois eles vêm à noite na casa deles. Caramba, nossa família lá, estão acostumados sempre a ver a família do outro, né?
outras áreas. Acho que dá muito certo isso. Agora, tem que descobrir que isso é legal, né? Muita gente tem medo, porque tem o tráfico controlando o morro, tem a periferia também. Olha, você usou esse exemplo do morro, né, inclusive pelo trabalho belíssimo que você já fez nos livros, inclusive, o Abusado eu li, eu li os dois, o Rota 66 e o Abusado, e acho que é realmente isso. Trazendo um pouco para a nossa realidade aqui de Mato Grosso, do nosso setor do agronegócio. Eu queria entender o que o Caco Barcelos, qual a tua opinião sobre o agro, o que o agro representa para você? Olha, eu tenho dificuldade de emitir juízo, de emitir opinião, porque eu trabalho com a captação da notícia, né? Que é uma tarefa árdua, difícil, por mais que a gente se empenhe, em média 2 meses cada história, é muito pouco ainda. Para formar juízo, caramba, claro que eu tenho opinião sobre tudo, mas eu acho que eu faço as pessoas perderem tempo ao me ouvir se eu não tenho elementos legais, informações importantes que, por mesmo, não é desinteresse, mas a minha atividade diária não permite que eu leia tanto quanto eu gostaria, embora sempre esteja com 2, 3 livros ao lado de mim na cabeceira, nunca consigo ler todos, e leio, evidentemente, sobre o agronegócio. Eu acho que, evidentemente, aquilo que é sabido, que é a grande responsável pela potência econômica do país, é o principal agente, né, produtor de conteúdo, de alimentos, sobretudo, tem uma relevância infinita. Eu achei um pouco estranho, te confesso, na minha encontro hoje aqui, as pessoas todas se queixando da pouca visibilidade do agronegócio. A impressão que eu tenho, que é, te disse, precária, do ponto de vista do conteúdo de informação que eu tenho, me parece o contrário, que eu acho que o agronegócio é muito bem divulgado pelas mídias, sobretudo televisivas. Eu acho que eu saí daqui com uma impressão errada sobre o que eu tinha, que é muita gente se queixando, né? De não ter a sua realidade retratada. Eu até brinquei, falei para eles, se não é retratada, é por falta de repórter, não é? Quem retrata é o repórter, quem opina não é repórter, né? Quem opina não vai conhecer uma fazenda, como é que se produz. Eu tive agora pouco tempo lá na fronteira com o Paraguai, grande produtor de soja, o maior produtor da América do Sul de soja, o segundo maior, desculpe, os donos de 3 gaúchos. Aí tem uma coisa que eu gostaria de ter falado, eu não falei. Eu achei muito, mas muito, muito, muito pobre a distribuição de renda dessa fazenda, porque tinha 15 funcionários, todos operando máquinas. Porque é tão moderna a fazenda, né, tão bem equipada, que parece não carece de tanto trabalho humano, né, mais, como era no passado. Isso eu não acho assim, não me entusiasma saber, tem pouca gente e muita máquina. Mas não é uma crítica. É isso que faz a grandeza do agronegócio também, né? Essa modernização e tal. Mas me chamou a atenção isso. O interior de São Paulo também. Por coincidência, as áreas mais produtivas são as mais pobres, no entorno, né? Mas veja, tudo isso dá margem de se trabalhar muito para aprender mais, né? No meu caso, por exemplo. É uma impressão assim, superficial, né? Você passa no lugar, visita uma fazenda, não é a realidade do lugar, uma fazenda. Eu preciso, assim, estudar mais, aprender mais, para entender mais. É interessante porque é justamente o senso comum aqui, né, entre os produtores, entre as pessoas que vivem o agronegócio, esse sentimento que você se surpreendeu durante a sua apresentação, né, durante a sua vinda aqui, de achar que é mal retratado o agronegócio lá fora, ou que não é visto da maneira que a gente enxerga aqui o dia a dia das propriedades rurais, as histórias humanas que existem, né, por meio o prato cheio que tem, inclusive, uma sugestão, quem sabe, um novo livro do Caco Barcelos, ou uma grande reportagem mostrando também, né, com a equipe, essa realidade, esse olhar também aqui dentro das fazendas e as histórias construídas nas últimas décadas aí. Mas, ao mesmo tempo, você trouxe um pouco da impressão de que são os números, né, que sempre saltam aos olhos, mas o que falta, acho que é justamente isso, né, esse olhar também humano sobre as histórias construídas, né? E eu entendo, uma inclusive... colega nossa, né, perguntou assim, lá na palestra, achei então interessante, ela perguntou, você acha a importância de entrar, passar da porteira e conhecer, do que só ficar retratando
o poder grandioso e importantíssimo da economia do país. Né? Gostei da pergunta dela. Mas é exatamente essa é a sensação, de que realmente os números podem soar muitas vezes números como arrogância, porque estamos falando de vários números gigantescos, e, a meu ver, né, enquanto também comunicador, números distanciam e não criam empatia, não criam essa sinergia. E entrando na fazenda... Entrando na fazenda, acho que ouvindo histórias, né, que é o que você faz muito bem, e reportando essas histórias, né? Então fica aí o sentimento que a gente ouve e vivencia aqui no dia a dia. Acho que aproxima as pessoas da realidade, né? Vendo ali o cara acordando 5 da manhã, já trabalhando duro, bem cedo, né? Tá indo dormir lá às 11 da noite. Né? Você falou em desenvolvimento social, ou distribuição de riqueza, aqui a gente tem exemplos, né? Em Mato Grosso, Eixo da 63, para eu citar o exemplo mais clássico aqui, são as cidades com o IDH mais alto do estado e um dos maiores do país. São as grandes cidades de agronegócio, né? Onde tem realmente aquela força de produção que a gente está acostumado a ver os grandes números, mas também essa realidade no IDH. Viver uma jornada de 25 safras de parceria com o produtor rural é algo que merece ser muito comemorado. Essa é a trajetória da Agrosol Sementes, uma empresa que nasceu no coração do Cerrado mato-grossense e construiu sua história lado a lado com quem vive e produz no campo. Com simplicidade, credibilidade e resiliência, a Agrosol não abre mão de ter em seu portfólio sementes com altíssima qualidade. Assim, em cada safra, a Agrosol assume um novo compromisso de levar tecnologia e inovação para os negócios rurais. E é graças a essa parceria com o agricultor que a Agrosol segue evoluindo. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Você tem uma característica no teu jornalismo e na tua palestra ficou muito clara, que você disse, né, vivenciar o dia a dia ali, a rotina, conhecer aquelas pessoas que estão por dentro daquela história. Isso me lembra muito, aqui eu vou trazer coisas da faculdade, ainda 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, Cremilda Medina tinha um livro, Entrevista, um Diálogo Possível. E você no dia a dia e junto com os profissionais que trabalham com você, os novos profissionais, exerce justamente isso, né? A entrevista não como um embate, não como uma inquisição, um depoimento, mas de fato uma conversa olho no olho. É por aí? Sim. Eu acho. A gente se considera contador de história, né? Histórias reais, é lógico. E para contar uma boa história, tem que ouvir essas boas histórias. O diálogo, evidentemente, ajuda muito. Você diz que leu O Abusado, aquele livro ali, por exemplo, são quase 600 páginas, todo construído com a linguagem das pessoas. 5 anos ouvindo. Perguntava assim, alguém que foi testemunha de um tiroteio que acabou com a morte do, o gerente do tráfico da maconha. Eu quero saber como é que foi esse episódio que levou à morte do gerente. Aí vou lá ouvir uma pessoa e disse, estava todo mundo dormindo, 3 da madrugada, aí alguém bate na porta. Que barulho a senhora ouviu? Bateu na porta, mas a senhora traduza. Toque, toque, toque. Já vira texto, né? Toque, toque, toque. E aí acordei o meu marido. O que a senhora falou para o marido? Não lembro. Como a senhora não lembra? Faz um esforço. Eu não lembro. Aí eu vou no marido. Ela acordou o senhor. O que ela falou para o senhor? Ela falou, acorda, meu amor. Toque, toque lá na porta. Vai construindo o diálogo a partir da fala das pessoas. Né? E acho que fica muito rico quando você vai atrás exatamente daquilo que aconteceu. Aí, quando alguém foi abrir a porta, o que falou lá fora? Gritou 2 vezes, polícia! Polícia, porra! Estou anotando isso. Vou atrás do policial. O que a senhorinha que abriu a porta falou para o senhor? Então, esses diálogos vão construindo aquelas 600 páginas, todas com escuta. Então, eles fizeram o livro, né? A gente só dá uma ordem ali no diálogo. E, sobretudo, quando é o Rio de Janeiro, é impressionante, cara. Eles entregam a frase editada para você. Televisão, então, é uma maravilha. Eu lembro quando surgiu o primeiro ônibus de ar-condicionado no Rio, no dia seguinte, qual era o apelido do ônibus? Frescão! Meu irmão, chegou um ônibus gelado, aqui é um picolé, meu irmão. É um frescão.
polícia violentíssima do Rio de Janeiro, a que mais mata no mundo. Como é que é o nome do carro da polícia? Caveirão, pô. Caveirão, lógico, né? Caveira que mata. Eles são muito ligeiros. Tive agora na cobertura do Flamengo, lá campeão. Meu Deus do céu. Fizeram 5 músicas para mim lá, que me reconheceram. Né? Vou falar um palavrão aí, tudo bem? Tudo bem. Ih, fudeu! O Caco apareceu! Ih, isso tudo tocando. E outras 5 músicas eu gravei e guardei de lembrança. Mas são muito criativos. De longe você entra ali, o paulistano fica lá, te olha, boa tarde, né? Senta, conversa, muito legal, conversa muito. Mas o carioca te vê, e meu irmão, fazendo o que aqui, porra? Já começa, né? É tudo muito editado, pronto. Quem trabalha em televisão, ele recebe a frase feitinha ali. E às vezes com som, né? São muito musicais. Muito bom. E quem está aqui ouvindo e achando que o Caco é carioca, não. A origem, aliás, ele trouxe hoje é gaúcho e filho de um ex-frentista, neto de um carroceiro que vendia na o que vocês fazem aqui. Vendia frutas e legumes. Caco, vamos caminhar. Eu sei que você daqui a pouquinho vai para o aeroporto, né? E a gente queria que você trouxesse algumas mensagens para o agro aqui, para os produtores rurais, o pessoal que está ouvindo, e que tem, né, como você se percebeu ali, essa mágoa ou essa vontade muito grande de levar também essa história, essas histórias, né, que eles vivenciam dia a dia para o restante do país, né? Você já disse, tá faltando repórter, ou seja, vamos aqui chamar, né, os colegas a participar dessa história também para mostrar que a gente vivencia no dia a dia aqui. Me fala, traz alguns 3, 4 pontos aí que seriam importantes para os produtores aqui para levar essa realidade para fora. Sair da bolha, como a gente brinca por aqui. Assim como a expectativa de contador de história, eu me arrisco a falar alguma coisa. E quem sabe, na verdade, tudo são vocês daqui, né? É a minha postura sempre. Qualquer lugar que eu for, eu digo, eu sou um aprendiz. Quero saber da história de vocês. Vocês que são a fonte e os sabedores, os conhecedores das histórias. Mas comunicação, eu posso me aventurar um pouquinho a dizer que, se vocês estão se queixando da falta de comunicação, eu acho que é organizá-la. Eu sei que já existe muitas, né, entidades, empresas que fazem isso, mas talvez enfatizar mais esse tipo de trabalho e, sobretudo, oferecer mais, se você sente falta de informação que vá para o país inteiro, oferecer essas histórias para outros órgãos que sejam exclusivamente dedicados à área da comunicação mesmo, né? Vocês, como produtores rurais, têm atividades que já é intensa demais de vocês. Para acrescentar mais comunicação, pode complicar. Mas quem sabe algo que não seja grandioso, mas que leve informação de qualidade para quem tem a obrigação de informar o país inteiro e tal. Eu acho que todo mundo carece da informação de qualidade. E muitas vezes eu acho que a realidade não é bem mostrada por falta da informação qualificada. Eu sei que tem todo lugar do Brasil tem o trabalho dos assessores, que eu acho maravilhoso, assessores de imprensa, mas só será maravilhoso se ele se preocupar em contar uma história que seja positiva, evidente, o melhor que aquela empresa tem a oferecer. E, sobretudo, com realismo, porque às vezes não basta você mostrar de forma positiva se não é tão positivo assim. Às vezes é melhor contar a verdade pura, acho que enaltece a verdade pura, chama atenção e as pessoas não desconfiam. Porque o assessor que ele alimenta só coisas positivas demais, às vezes forçando uma barra, pode perder credibilidade, né? Eu adoro trabalhar com assessor, ajudando, porque facilita pra caramba, né? A gente trabalha em média 2 meses, 1 mês e meio em cada história, mas se tem um assessor bacana, concentra a informação qualificada para a gente corre mais rápido, né? Fica mais seguro também. Então, eu dei um exemplo da assessoria de imprensa, mas pode ser a gente que cobre futebol de vez em quando, muito de vez em quando, não como os jornalistas colegas do esporte, mas eu percebo quantos jogadores hoje, com meia dúzia de gols, já têm lá no celular um arquivo das melhores jogadas deles. Não é assim? Impressionante. Eu seguiria esse exemplo. O produtor rural produziu ali uma super novidade na fazenda dele, já registra e tal, já começa a transmitir por ali, ou faça contato com a imprensa que ele quer que seja
tenha maior alcance, mas o registro eu acho importante. Aproveitar a revolução digital, né, que trouxe esses novos elementos. Olha que você está cercado de coisas incríveis que a gente não tinha no passado, né? Quanta coisa aqui nessa mesa. Quando eu subia morro, favela, lugares mais pobres antigamente, eu entrava gritando: quem viu? Quem viu? Algo importante que aconteceu ali, que seja a queda de um avião, que seja a violência, um crime e tal. Hoje eu não pergunto quem viu. Quem gravou? Quem fotografou? Porque além da fala, quando você pergunta quem viu, você tem o elemento de prova, que é a imagem, provando que a fala dita é verdadeira. O que a gente mais tem trabalho no Profissão Repórter é provar que as entrevistas sejam verdadeiras. Quando o pessoal no começo, pouco experiente, chegavam para trabalhar ali no começo, me traziam meia dúzia de fitas tomadas de boas entrevistas geniais. Eu dizia: parabéns pelo trabalho que você fez. Mas vamos começar? O que é a entrevista? Para mim é pauta. As pessoas falando muita coisa importante. Só que a entrevista é de grande valor porque ela contém toda a verdade do mundo ou toda a mentira do mundo. Não é? Se a pessoa é mentirosa, cabe a gente fazer o filtro. E aí a tecnologia ajuda muito. Não precisa na hora eu te entrevistar aqui. Não, eu já gravei aqui no vídeo, estava na cena do crime. Eu sou testemunha número 1, único. Olha o que eu estou te dando aqui. Já está gravado, né? Ajuda muito. E gravado significa, se for de vídeo, a prova que aquilo aconteceu daquele ângulo. Só que mesmo gravado de vídeo, nem sempre ali está a verdade absoluta. Talvez 10 câmeras, né? Olhares diferentes com a mesma história. É impressionante, porque às vezes, num crime só, a mesma cena, tem 10 relatos diferentes, nenhum mentiroso. Depende do ângulo, né? Eu estou com medo, tem tiro aqui, eu me jogo na mesa e fico vendo a cena debaixo da mesa. Como é que foi? Ah, o cara vestia uma calça azul marinho e um sapato vermelho. Vou vir por baixo. Outro, não, era uma camisa azul e outro que está lá protegido. Cada um tem um relato, ninguém está mentindo. Isso eu acho muito fascinante na reportagem. É isso aí. Caco, você está com um horário quase no limite. Sim. Aqui. 3 perguntas, é bate-bola aqui, é ping-pong aqui, tá? São tradicionais podcasts, você aceitou participar, então agora você entra na brincadeira também. Vamos lá. Qual a pergunta que o Caco Barcelos gostaria de responder um dia que ainda não foi feita a você? Que alguém faça para mim? É isso. O que você queria ter que responder um dia? Olha, uma frase que sintetize a sua vida. Já tem ela? Não. Não tenho, não. Mas vai sair daqui reflexivo, né? Que a gente tá. Nosso podcast não tem vídeo, né? Então, mas a cara foi de realmente reflexão. Sim, aqui, né? Faz pensar, né? Não sei quem faz isso, acho que é o Boechat, que você gostaria de ver escrito na sua live. Mas essa é dele. Né? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Uma curiosidade sua, uma curiosidade sobre você, na verdade. Algo curioso sobre Caco Barcelos. Por que eu sou tão curioso desde o dia que eu nasci? A essência do jornalismo tá aí também. Pois é, cara, eu criança andava de mãos dadas para trás, assim, pensando. Caramba, o que será que tem no outro lado daqui da minha rua? Eu nunca fui lá. Pegava meu cachorro vira-lata, que era bravo à noite, mas só à noite. Durante o dia era um preguiçoso. Ia conhecer. Amanhecia madrugadas, assim, andando com o cachorro vira-lata para conhecer qualquer coisa da cidade. O estádio do Beira-Rio, quando estava sendo construído. Eu ia lá ver, fiscalizar a obra. Estava demorando muito, os protestos da obra. Muito curioso desde menino. Legal. E escrevia quando voltava do passeio com o vira-lata. Não sabia o que eram crônicas. Não tinha uma referência na família, não tinha nenhum repórter, nenhum jornalista, nenhum escritor, né? E guardava, assim, tinha uma vergonha do que eu escrevia. Mas ali está a essência da curiosidade. Né? Exatamente. Para fechar aqui, essa é simples, né? Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quiser mandar uma mensagem nas redes sociais, você está no Instagram, está em algum lugar? Não, só o Profissão Repórter mesmo? Só o Profissão Repórter. É isso aí. Então, Caco, eu quero te agradecer pela E ainda está fora do ar agora, a partir dessa semana. Então, não posso impedir, assista lá. Muito bem. Caco, quero te agradecer, cara. Seja bem-vindo a Mato Grosso. Obrigado. Fica o convite aqui. Eu, como comunicador, não sou produtor rural, mas sei que o pessoal vai estar de portas abertas, porteiras abertas, caso você queira um dia conhecer mais da realidade e, eventualmente, então, quem sabe... eu agradeço antecipadamente a porteira aberta. E aí, gostou do bate-papo?
Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.